Uma nova cartilha da Fiocruz foi lançada com orientações sobre formas mais seguras de passar as festas de Natal e Réveillon e diminuir os riscos de transmissão da Covid-19 no período. O repórter Felipe Palma conversou com um pesquisador em saúde pública da instituição e traz as principais orientações para quem vai festejar, reunindo a família e amigos. Variante nova, cuidados redobrados, mas o Brasil tem visto queda nos indicativos. Eu converso agora com o Rafael Guimarães, que é pesquisador do Observatório da Covid-19 pela Fiocruz. Tudo bem, Rafael? Obrigado pela atenção conosco. Tudo bom, boa tarde, obrigado. Agora, em relação a estas recomendações propostas pela cartilha, conte um pouco para a gente. Bom, a Fiocruz ela vem tomando esse tipo de iniciativa desde o ano passado, né, quando a gente tem iminência de eventos que têm uma grande probabilidade de aglomeração, a gente vem a público trazer algum material mais instrutivo sobre como se comportar com relação a esses eventos. A gente tem aí 20 meses de pandemia, então é difícil dizer para as pessoas que elas não podem, de forma nenhuma, se encontrar no Ano Novo, no Natal, com familiares, amigos. Então, o que a gente, na verdade, está fazendo é dizer como elas podem fazer isso e nem por isso deixar de estar num lugar mais seguro, livre de qualquer risco, né? E aí, nesse sentido, a gente, então, divulgou a partir de segunda-feira a cartilha e vem divulgando ao longo da semana, né, outros materiais informativos, como cards, quizzes, nas nossas redes sociais, né, o TikTok, o Instagram, o Twitter. E a gente vem falando de uma forma geral que a gente segue mantendo a recomendação de não ter aglomeração. Então, a gente está sempre falando da possibilidade de eventos de pequeno porte, então reuniões íntimas, né, com familiares, amigos muito próximos, nada que vá fazer com que tenha muita aglomeração, e que a gente possa ser cercar de cuidados nesses ambientes. Então, procurar proteger as pessoas que estão sob maior risco de ter formas graves da doença, então proteger mais os idosos, pessoas que são imunocomprometidas, pessoas que tenham qualquer classe de doença que possa agudizar por conta da pandemia. Procurar sempre ter à mão material para poder fazer higienização, então álcool gel, procurar ter os banheiros devidamente organizados para que as pessoas possam fazer sua higienização, preferencialmente sem toalhas de pano, com toalhas descartáveis, que elas procurem manter um distanciamento mínimo de 1,5 m entre elas, mesmo nesses ambientes, e que elas possam ainda se precaver tomando a vacina antes de participar dos eventos. Então, a gente tem reforçado a recomendação de que é preciso que as pessoas mantenham seus esquemas vacinais em dia e, preferencialmente, algum período anterior aos eventos para que a vacina possa ter tempo de começar a repercutir algum efeito no corpo das pessoas. Pessoas que são sintomáticas, que tiveram contato com pacientes com Covid ou que têm um diagnóstico no momento de Covid, não devem participar desses eventos. Essas recomendações se devem muito também à nova variante, a Omicron. Essas recomendações, na verdade, elas ficam valendo para a pandemia como um todo. É claro que a gente agora tem uma preocupação maior em função de ter uma variante nova e que a gente ainda não tem pleno conhecimento da capacidade que ela tem de agudizar casos, de tornar casos graves e do quanto ela pode se disseminar na população. Então, nesse momento em particular, a gente está tendo que tomar um cuidado redobrado com a possibilidade de uma variante que a gente ainda conhece muito pouco. Quais são os cuidados necessários, principalmente com as crianças também, né? Aquelas que ainda não se vacinaram, que não têm um calendário de vacina completo. As crianças devem ser mantidas sob cuidado constante. Em especial, a gente está falando das crianças muito pequenas, crianças com menos de 1 ano, que ainda não têm seus sistemas imunológicos plenamente funcionantes. Então, elas sempre estão sob risco de ter infecções em formas mais graves, mais agudizadas. Então, elas têm que ser poupadas o máximo possível. E as crianças que são um pouco maiores, mas que não são elegíveis ainda para tomar vacina, a gente espera que elas sejam em breve, mas por enquanto não são. Espera-se que a gente tenha um cuidado com elas no sentido de procurar fazer com que elas se mantenham sempre higienizadas e com pouco contato mais íntimo com adultos que possam estar contaminados e passando a doença para elas. Mesmo as pessoas com um calendário vacinal completo, com dose de reforço, a ideia até mesmo da cartilha é passar, né, a informação de não realizar festas com aglomeração, espaços fechados, é de manter o mesmo protocolo, né, quando a pandemia ainda estava num outro auge. Exatamente. É sempre bom lembrar que as pessoas que estão com seus esquemas vacinais completos, elas estão protegidas individualmente, então é provável que elas, caso tenham doença, manifestem de formas um pouco mais brandas, mas elas ainda têm potencial de transmitir a doença para outras pessoas, então elas podem servir como veículo entre pessoas contaminadas e pessoas que ainda são vulneráveis ao ataque do vírus.
e a gente ainda não tem notícias contundentes a respeito da eficácia plena da vacina para essa nova variante. Então, pelo sim, pelo não, a gente precisa considerar que todos ainda são vulneráveis ao ataque do vírus. E, Rafael, para a gente encerrar esse bate-papo, alguma recomendação específica para as viagens de fim de ano ou para as famílias que passam em hotéis ou até mesmo casas de veraneio ou em casas de familiares, enfim, alguma recomendação mais específica e geral? Sim, a gente tem falado muito para que as pessoas não esqueçam de levar seus passaportes de vacina, porque eles certamente serão cobrados nos portos e aeroportos, que elas procurem se higienizar o máximo possível enquanto elas estiverem em trânsito, em deslocamento, que não usem máscaras umedecidas. Então, se forem fazer viagens prolongadas, que carreguem algumas máscaras descartáveis na bolsa para trocar sempre que necessário, que elas procurem ter em mente quais são as regras sanitárias dos lugares para onde elas estão indo, no sentido de ver se será necessário quarentena ou se será necessário algum tipo de cuidado adicional, e que elas procurem se certificar de que o lugar onde elas vão estar hospedadas, que eles sigam os protocolos sanitários necessários para proteger essas pessoas contra a Covid.